Estamos iniciando mais um programa da série Fazendo Escola. E nós vamos discutir a gestão democrática nas escolas de ensino médio. Temos nossas convidadas, professora Dalila Oliveira, que é da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Ângela Maria dos Santos Silva, diretora da Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, em Cruzeta, Rio Grande do Norte. E a professora Carmen Moreira de Castro Neves, pedagoga, gestora e diretora do Departamento de Produção e Divulgação de Programas Educativos do MEC. E neste programa nós iremos acompanhar um pouco as experiências de implantação do projeto político-pedagógico na Escola Estadual José Rodrigues Leite, em Rio Branco, no Acre. Vamos assistir. Educação no ritmo, harmonia em compasso. A gestão de uma escola depende de iniciativas, de planejamento, ensaio e treino. Afinação que leva tempo, exige esforço e dedicação. Vamos iniciar na reunião extraordinária para tratarmos de dois assuntos. Um são os repasses passados pela Secretaria Estadual de Educação para a fanfarra e o segundo seria o recurso oriundo da segunda parcela do PDDE. E eu passo ao gestor da escola a direção dos trabalhos. Opinar, participar, decidir, contribuir. O projeto político-pedagógico nasce da necessidade de construir a escola constantemente, renovando o antigo e projetando o novo. No Conselho Escolar, pais, professores, alunos, funcionários, direção e comunidade têm voz. O projeto político-pedagógico é uma discussão ampla na escola, com todos os segmentos, para buscar soluções de melhorias na qualidade do ensino. Ele tem como objetivo dar um suporte melhor na escola, né? Vendo os problemas maiores, para a gente, após detectar esses problemas, procurar sanar esses problemas com a ajuda, né, da comunidade, com opiniões dos professores, da própria comunidade. O projeto político-pedagógico é elaborado, reformulado todos os anos. No início do ano a gente reformula com os professores e com os pais e alunos. Compor todos os elementos da escola, conhecer as notas. As informações são fundamentais na construção do projeto político-pedagógico. É com elas que se conhece a realidade, surge o marco situacional, o ponto zero de onde se começa a caminhar. O projeto político-pedagógico, ele é a vida da escola, tá? Ele é a vida, ele tem que correr em toda a corrente sanguínea para que possa dar certo. Para preparar o projeto político-pedagógico, é preciso se organizar e lembrar de princípios que devem nortear todo o projeto. Igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática,
e valorização do magistério. Olha, nós começamos a ver as dificuldades da escola. O primeiro passo foi elaborar um questionário e aplicar aos alunos, né? Um dos problemas era a vinda da família na escola. Foi uma das coisas que a gente conseguiu trazer os pais para a escola. Eu gostaria de ler o termo de compromisso da nossa escola. No início, os pais assinam que estou de acordo que deverei participar de todas as reuniões. Não haverá tolerância. Nós colocamos assim, o pai que não vier às nossas reuniões e colaborar com o chamado, com o problema do filho na escola, nós vamos dar oportunidade para outro pai que quer fazer essa participação, né, compactuar com a escola. Então, isso aí foi uma das coisas que a gente levou à frente e está dando certo. O entendimento que eu tenho é que o filho que é acompanhado pelo pai, ele tem muito mais chance de ingressar no mercado de trabalho, de ter a sua continuidade dos seus estudos e a sua aprendizagem e o seu espaço na sociedade. Muitas ideias nós ajudamos na escola e na própria estrutura também, pintando a escola, ajeitando a escola, né? Inclusive uma ideia fundamental que a nossa escola alberga é que a educação ela tem a ver basicamente com a questão do acompanhamento da família, que a família tem que acompanhar o filho na escola, que o filho vai ter muito mais sucesso em tudo, né? Quando esses alunos estão fora da escola, ou eles desistem ou são expulsos da escola. Então, veja bem, a gente traz de volta para a escola e eles assinam um termo de compromisso, que eles não desistam da escola, que nós vamos estar cooperando com eles em tudo que a gente puder, só que eles têm que respeitar a escola assim como eles serão respeitados também. Olha só quem vai passando! Com moral e vibração! Ô, mãe galera! A harmonia de uma escola não se faz com uma só voz. É preciso união, troca, complemento. Além da comunidade, pais e professores, a presença do poder público é importante. É um olhar a mais para a escola. A Secretaria de Educação, ela tem feito muitas oficinas, né, tem realizado muitas oficinas, né, com os professores, com os coordenadores. Nós estamos tendo esse apoio. Nós achamos que a Secretaria tem que cumprir, dentro dessa relação com as escolas, um papel que esteja efetivamente dentro do campo do assessoramento e do financiamento das ações. Então, no caso da proposta pedagógica, nós estamos trabalhando com assessoramento. Entre nós, secretaria e a sala de aula, existe um longo espaço. Esse espaço só pode ser preenchido pela ação dos gestores, pela ação dos professores. Então, nós, por meio de discussões internas e discussão com os gestores, com os professores, nós fomos tentando identificar que medidas nós podíamos lançar mão como sistema para buscar criar as condições necessárias para a aprendizagem acontecer satisfatoriamente na sala de aula. Então, as escolas têm autonomia, as escolas têm liberdade de discutir os seus problemas, de propor alternativas para os seus problemas. Elas só não podem propor alternativas que ferem regras que foram construídas coletivamente. Então, o que foi pactuado coletivamente tem que ser respeitado por todos. O governo precisa estabelecer essa aliança mais de perto com a escola. Precisa estar acompanhando a escola mais de perto. Precisa estar mais atento às necessidades da escola. Buscar ver mais o que a escola precisa. Tem uma parte da evolução, principalmente, que é muito evidenciada aqui no nosso estado, que é a paleontologia. O que é paleontologia? Paleo significa antigo, ontos significa ser, né? E logia, que vem de logo, significa estudo, ou seja, estudo dos seres antigos. Diariamente, novas formas de aprendizagem são discutidas. O professor ativo e presente é peça fundamental no projeto político e pedagógico. O projeto político-pedagógico em si, ele está sendo uma coisa, eu considero quase que aqui no Acre uma coisa nova. O nosso ainda está em fase, né, de se fazer esse projeto. Então, os professores, nós sempre fazemos reunião e colocamos para eles, gente,
nos ajude. A ideia de vocês, o que vocês acham negativo, o que vocês acham positivo, vamos colocar em prática, vamos botar no papel. Então, a dificuldade maior é esse professor querer participar na produção desse projeto político-pedagógico. Acho assim, importante que foi o momento que a escola sentou para discutir os seus problemas, para rever as suas questões, suas debilidades, o que tinha de positivo, o que tinha de negativo, procurou verificar a identidade da escola, reuniu a comunidade escolar, os setores da escola, né? Teve buscando também com os pais. Ao buscar uma nova organização na escola, o projeto político-pedagógico está baseado nas atitudes de solidariedade, reciprocidade e de participação coletiva. A gestão deve ser compartilhada, fugindo do conceito de controle hierárquico tradicional. A Escola Estadual José Rodrigues Leite ainda está elaborando seu projeto político-pedagógico e deve concluir sua elaboração até o final do ano. Nós vimos assim que houve o maior índice de aprovação, tanto na escola como fora da escola. O foco principal da nossa escola, né, foi estabelecido, é conscientizar o aluno, né, é transformá-lo em um aluno cidadão. Aí, como eu e o Thiago, nós temos mais afinidade com essa matéria, a gente veio aqui para dar aula para vocês, para explicar as principais dúvidas. Todo mundo está tendo, eu vejo lá na sala de aula, vocês perguntando para mim. Tem que ter interação, se não ter conversa, não tem como. Mas aí, como está acontecendo isso aqui, o colégio está conseguindo progredir. A escola já há muito tempo pensava, né? Desejava, sonhava com esse laboratório. Já era um projeto. E aí foi mandado para a secretaria algumas vezes e no final do ano passado a secretaria resolveu instalar o laboratório aqui. Aí o significado de eu estar aqui é porque aqui é como se fosse uma segunda família, né? Todo mundo é amigo, um é dependendo do outro, todo mundo faz sua parte. A gente vai se inteirando mais, formando amizades e prestando mais atenção nas aulas, a gente fica mais incentivado com o apoio da direção, a gente fica mais incentivado para estudar. A escola deve sair em busca da realidade, arregimentar novos instrumentos, nova participação, nova atitude da comunidade que está envolvida no ensino. O projeto político-pedagógico também requer continuidade das ações, sempre seguindo em frente, decidindo novos caminhos, repensando o que já está sendo feito. Eu sempre digo que o projeto político-pedagógico é uma sinfonia inacabada. Por que sinfonia? Porque tem que ser tocado harmoniosamente por todos e é inacabado porque está em constante processo de reformulação e avaliação. Orquestrar uma escola, desvendar seus caminhos, acertar seu compasso. A elaboração do projeto político-pedagógico é uma reflexão constante do cotidiano. Precisa de tempo e ação, reúne esforços no mesmo ritmo pela melhoria do ensino. Nós assistimos o vídeo a respeito da Escola Estadual José Rodrigues Leite, lá em Rio Branco, no Acre. E eu gostaria, então, agora que a professora Ângela nos falasse da impressão do vídeo, do que foi abordado e colocado por essa escola. Inicialmente, Rosa, eu fico feliz e parabenizo a escola por ter a iniciativa de elaborar o projeto político-pedagógico, porque realmente é um documento norteador da escola. Eu costumo sempre dizer que é o grande documento da escola. E o que me chamou mais atenção foi quando a professora Ilma colocou que o projeto ele tem dois momentos importantes, sinfonia e ele é inacabado. Sinfonia, porque na escola nós temos que estar em constante construção.
discutindo, todas as pessoas têm o direito de falar, de opinar, de reavaliar a sua prática. Ele é inacabado porque ele é sempre nós estamos construindo o conhecimento, construindo as ações, priorizando as metas e, de repente, o projeto passa a ser o grande documento da escola, quando todos participam das decisões da escola. Eu acho que nós vimos uma experiência de tentativa de elaboração, de implantação de um projeto pedagógico. Né? E ela chama atenção, essa experiência, para a dificuldade, para o desafio que é a participação. Eu acho que a participação, não só da comunidade entendida como os pais, os alunos, mas a participação da comunidade entendida como todos os segmentos que compõem a escola, é o grande desafio da elaboração desse projeto. Porque sem isso o projeto passa a ser um fardo que pesa nas costas do diretor, dos coordenadores pedagógicos. Agora, nós vimos ali uma experiência, uma possibilidade, eu acho que há aspectos dela que merecem ser discutidos, dessa participação, não é? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que chama atenção para nós é a questão da participação. Por gentileza, professora Carmen. Rosa, eu acho que uma lição muito importante que esse vídeo nos dá, que o trabalho da escola do Acre nos mostra, é que o projeto político-pedagógico traduz o espaço de autonomia que a escola tem. As escolas estão inseridas num sistema estadual, municipal e nacional de educação, mas existe um espaço de autonomia que o gestor, como um maestro, faz a orquestração, junto com toda a comunidade, e é esse espaço de autonomia que o projeto político-pedagógico retrata. Então, o projeto político-pedagógico da escola, ele é um exercício de autonomia e um retrato da identidade da escola. E por isso, cada projeto político-pedagógico é diferente do outro, porque ele retrata uma identidade, um contexto, uma escola e a participação daquela comunidade. Que é importante, né? Ou deveria ser, né? Com certeza. Ou deveria ser, porque em muitos casos que a gente observa também é o projeto pedagógico sendo uma implantação de cima para baixo, ou então uma cópia, não, um mimetismo. E a mudança, por isso, muito, né? Essa acho que é a questão mais importante, de que ele deve traduzir essa autonomia, essa identidade, mas nem sempre ele traduz. No próximo bloco, nós voltamos e vamos discutir a participação da comunidade. Até daqui a pouco. Voltamos a apresentar o programa Fazendo Escola, hoje discutindo o projeto político-pedagógico Passo a Passo. Nós estávamos conversando a respeito da participação da comunidade. Professora Dalila, justamente o que a senhora estava colocando a respeito da importância da participação da comunidade. Eu acho que a participação da comunidade é vital na elaboração e no posterior monitoramento do projeto político-pedagógico. Acontece que essa participação, ela é um desafio, ela é a grande dificuldade que a escola tem. E quando a gente pensa na participação da comunidade, em geral, nós temos uma leitura restrita do que seja comunidade. Em geral, estamos pensando nos pais dos alunos, ou quando muito, nos alunos e pais de alunos. Eu prefiro pensar a comunidade como todo o entorno da escola, que não são só as pessoas que participam da escola, que têm seus filhos participando diretamente do ensino. Então, pensar a participação no projeto político-pedagógico da escola é pensar que a escola é composta por diferentes segmentos e que esses segmentos têm formas e diferentes disposições para participar desse projeto pedagógico, né? E até mesmo diferentes interesses. Os professores com um segmento, os demais trabalhadores da escola, com um outro segmento que também deve estar presente, ser contemplado na elaboração desse projeto, e os pais e os alunos. Agora, como pensar essa participação é que eu acho delicado. Nós vimos no vídeo
um exemplo de participação, né? Aliás, nós não vimos só um, nós vimos pelo menos um e duas alusões, né? Uma de Araxá e outra de São Paulo. Quer dizer, na realidade, esse termo de compromisso eu acho que é algo muito importante. Mas o compromisso do aluno com a escola, eu acho que é algo indispensável, o que me parece que foi feito na realidade de São Paulo, daquela escola que a diretora falava. Agora, esse compromisso do pai com a escola, eu acho que ele é um compromisso desejável, como o vídeo demonstra. Mas ele não pode ser, de maneira nenhuma, compulsório, não levando em conta a realidade da escola pública brasileira, né? Eu acho que nós temos aí uma realidade econômica e social que não permite, em muitos casos, embora seja desejável, que os pais possam estar participando ativamente da comunidade escolar, e isso a gente tem que levar em conta, porque senão nós corremos o risco de ver o projeto político-pedagógico se frustrar justamente pela impossibilidade dessa participação. Eu concordo plenamente com a professora Dalila, e queria ouvir da professora Ângela que estratégia a sua escola usa para conquistar a participação dos pais, porque nem sempre podemos fazer a participação com obrigatoriedade. Não é viável isso sempre. O pai trabalhador, por exemplo, não pode abandonar o seu trabalho para ir à escola, muitas vezes embora querendo. Então, que estratégias que a sua escola usa para conquistar a participação dos pais? Na verdade, é óbvio, né, que a grande importância dos pais, da comunidade como um todo, nas ações da escola, na participação. E antes de responder a pergunta da colega, eu gostaria também de concordar com a professora Dalila, quando ela coloca que esse envolvimento, essa participação, não diz respeito somente aos pais, mas com toda a comunidade, é verdade. Porque, principalmente, todos os segmentos da escola, né, precisam estar envolvidos nessas ações, porque não só é o professor ou o diretor, são todos os segmentos que precisam estar envolvidos e, de repente, a escola está falando de uma gestão democrática, de uma gestão compartilhada. O grande problema que nós enfrentamos foi exatamente isso, porque discutiu anteriormente uma gestão compartilhada, onde, na verdade, os segmentos não tinham seus projetos, não tinham seus coordenadores e não participavam ativamente das ações da escola. E nós estamos reconstituindo isso através da participação de todos. E eu acrescento uma outra participação, que é de outros órgãos, que são as parcerias. Então, nós desenvolvemos os projetos na escola e contamos com a parceria da Secretaria de Saúde do município, da Prefeitura Municipal do município, de outros órgãos, que nós precisamos manter essas parcerias para trabalhar realmente essa participação. E, enfatizando os pais, professora, é muito difícil, como a professora Dalila colocou, trazer os pais para a escola de uma maneira saudável, de uma maneira acolhedora, é muito difícil. Nós temos uma estratégia de visita domiciliar. Recentemente, nós caminhamos as ruas da cidade, procurando, mediante a ficha do aluno, fazer a visita aos alunos que não estão participando, que não estão frequentando a escola. Isso é o primeiro momento. Visitamos as residências dos alunos e nos deparamos com vários problemas que são problemas econômicos, problemas sociais, que a escola não vai dar conta de resolver esses problemas. Mas, pelo menos, nós estamos vivenciando esses problemas, estamos identificando o sujeito, no caso o aluno, que muitas vezes chega à escola e se depara com situações totalmente contrárias. Ele não encontra na escola aquilo que ele esperava, que ele almejava. E quando a gente conhece a história desse indivíduo, nós passamos a trabalhar melhor. E depois da visita domiciliar, nós temos as reuniões com os grandes grupos, com o grande grupo, que é a reunião bimestralmente, nós reunimos todos os pais, e essa reunião, esse encontro, que nós até
tiramos reunião, agora encontro, ele é um encontro onde nós vamos discutir, em alguns momentos, atividades pedagógicas e administrativas, e em alguns momentos, de acordo com o contexto, com a realidade, ela pode ser apenas pedagógica ou administrativa. Em seguida, nós temos que planejar essa reunião, esse encontro, porque muitas vezes o pai diz assim, eu vou a esse encontro não, porque geralmente é para enredar do meu filho. E a reunião, o encontro, ele passa a ter outro planejamento, né? Ele precisa ser, acima de tudo, acolhedor. Então, nós fazemos essas reuniões com um grande grupo, onde está toda a comunidade participando, e, em seguida, nós fazemos também reunião por turmas. E esse encontro, melhor dizendo, ele passa a ser encontro de pais, mestres e alunos. Então, naquele momento, nós trabalhamos o acolhimento, nós dividimos o encontro em 3 momentos. Acolhimento, informes e, em seguida, a discussão entre pai, aluno e mestres. Como que é esse acolhimento? O acolhimento nós planejamos porque nós entendemos que é preciso ter um ambiente acolhedor. Do mesmo jeito que o aluno precisa de um ambiente acolhedor, as pessoas que chegam à escola, que participam, precisam também desse ambiente. Nós fazemos leituras compartilhadas de acordo com o tema que nós vamos discutir. Nós entregamos mensagens acolhedoras, que vai elevar a autoestima das pessoas que participam do encontro. As leituras também são compartilhadas com quem está participando do grupo, através de músicas. Procuramos trazer outras pessoas da comunidade para dar palestras para os pais. Recentemente, nós fizemos um encontro onde nós convidamos pessoas da saúde para que falasse a respeito da questão de sexualidade. Então, primeiramente, nós entendemos que seria viável conversar com os pais o que estava acontecendo através de uma pessoa que é especializada no assunto, tá certo? E discutir com os pais as possibilidades de trabalhar com esses adolescentes, com esses alunos que estão precisando de informações. Professora Ângela, eu trabalhei numa escola em que a gente também adotou uma estratégia de encontros com os pais, em que os pais, quando iam para a escola, sempre recebiam algo em troca. Um vídeo interessante, uma dança que as crianças preparavam, e nós notamos que a participação foi crescente. A cada reunião, mais pais participavam. Isso acontece na sua escola também? Com certeza. A gente também tem momentos que nós colocamos as atividades artísticas. E o que a gente percebe é que as reuniões, os encontros, eles estão realmente, a cada dia, a participação é maior dos pais. Nós também fazemos sorteios. A gente consegue brindes na comunidade e a gente fica sorteando algum brinde como forma de incentivar a participação dos pais. Agora, uma coisa interessante que eu observei também no vídeo, quando você colocou a questão de compensação, a questão de que seja um momento compensatório. Você colocou bem assim, não foi, Dalila? Essa questão de o pai não vir à reunião e ser... Foi dessa forma que eu entendi. Isso é como? O pai, a responsabilidade, o compromisso dos pais que não participam da escola, a escola adotou uma forma compulsória, né? Naquele compulsória, vídeo, me parece que foi uma forma compulsória, ou seja, naqueles termos de compromisso, os pais se comprometem a ir a todas as reuniões. E há lá uma cláusula que diz que não haverá tolerância, né? Na ausência desses pais nas reuniões. Isso que eu dizia que eu acho muito complicado. Porque me parece, Ângela, que a sua escola, você me disse, é uma escola que está localizada em uma comunidade pequena, não é? Um município de 8 mil habitantes. 9 mil habitantes. Então, quando a gente pensa isso nas dimensões do Brasil, essa questão do projeto político-pedagógico não é para ter só em Cruzeta, não é para ter só em Diadema, não é para ter só em Brasília, é uma política nacional. Nós estamos pensando nisso para todas as escolas públicas do Brasil, né? Então, quando a gente pensa isso com a diversidade
que é esse país, nós temos que levar em consideração o grande centro urbano, a violência urbana, a miséria, a pobreza, a dificuldade do pai trabalhador, que a Carmen lembrava agora há pouco. Enfim, nós temos que pensar uma política que seja adequada para uma realidade que é muito diferente caso a caso, né? Então, acho que, como um exemplo assim, da iniciativa, da sua experiência, é super rico que isso seja demonstrado e que outras escolas, os professores possam tomar conhecimento. Agora, é claro que nós não podemos generalizar os exemplos, né? Nem mesmo do vídeo. Nem... Então, eu gostaria de fazer uma relação entre a forma, como é que nós adotamos para os pais que não participam do encontro. Então, nós temos um livro, que é o livro de frequência. O pai, ele assina o nome, tá? E ao lado ele coloca o nome de seu filho. Então, nós ficamos... eles têm um tempo muito grande para procurar a escola, porque geralmente eles comunicam, olha, mamãe não vem porque mamãe está trabalhando, porque justificam. Então, por essa questão de justificar, né, nós deixamos aí, o pai procura, depois fica procurando em outro horário, a escola, a direção, os professores para conversar, e ele tem o mesmo direito. A gente faz questão que naquele momento que ele chega à escola, mesmo ele não participando do encontro, mas a gente leva, olha, procure o professor, o professor de língua portuguesa de seu filho está ali, converse com ele. Então, é dessa maneira que a gente tenta trazer os pais para a escola para participar. E também a participação dos pais nos projetos. E aí eu queria levantar uma questão interessante. Existem grupos que vendem projetos pedagógicos para as escolas. E o pior, existem escolas que compram. Então eu queria trazer essa discussão. Né? Depois do intervalo, nós voltamos para continuarmos a discutir sobre essas questões, como, por exemplo, empresas que vendem projeto para as escolas, a questão das parcerias e a autonomia. Até já. Voltamos a apresentar Fazendo Escola, hoje discutindo o projeto político-pedagógico passo a passo. No bloco anterior, nós estávamos conversando com a professora Carmen e justamente ela estava nos dizendo que empresas, não é, professora, vendem projetos para escolas. Como é isso, professora? Como se dá? Existem empresas de consultoria que chegam e oferecem para as escolas projetos pedagógicos já prontos. Ou alguns professores que resolvem, ou diretores que resolvem copiar projetos de outras escolas. E aí nós temos o projeto político-pedagógico comprometido. E nessa questão do passo a passo, que é o tema de hoje, o primeiro ponto é o diagnóstico. Ora, se eu pego um projeto pronto, um projeto que alguém me vendeu, o diagnóstico já está comprometido. E acho que nós temos que discutir agora um pouco essa questão do diagnóstico, não é? O que representa um bom diagnóstico para um projeto político-pedagógico? Eu gostaria de conversar isso com as duas colegas, porque este é um aspecto fundamental e é a partir de um bom diagnóstico, de um diagnóstico completo, plural, que alcance a totalidade da escola, de suas relações, de suas parcerias, que nós efetivamente conseguimos construir um bom projeto político-pedagógico. Professora Carmen, é muito interessante o que você está colocando, porque nossa escola já está na terceira. Estamos reavaliando o projeto. Nós elaboramos em 1999, fizemos a primeira avaliação, um grupo de alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cursando pedagogia. Teve todo o interesse em fazer a avaliação do projeto, juntamente com todos os envolvidos da escola, e estamos recentemente reavaliando o projeto. Pela terceira vez, pela segunda vez estamos fazendo a avaliação, que isso é importante, isso dá mais suporte para que o projeto realmente tenha sentido, e nós não deixamos em nenhum momento de trabalhar o marco situacional, que é o diagnóstico da escola. E como é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo
baseando-se no primeiro momento, no princípio do projeto, no segundo momento e no terceiro momento. Como é que está a escola? O que mudou? O que permanece do primeiro momento até o momento atual? Então, o marco situacional, o diagnóstico da escola, isso é imprescindível. Imprescindível. Então, eu não concordo em nenhum momento quando a escola ela procura agir dessa forma, recebendo o projeto pronto. Como é que nós vamos colocar, discutir as ações, professora? Ângela, imagina, eu não sei se é concordar ou não com a escola, mas talvez tentar entender por que a escola agiu assim. Né? Eu ia até brincar que já é um diagnóstico, uma escola que compra um projeto pedagógico, já é um diagnóstico para a gente estar pensando. Você, no bloco anterior, falava das visitas que vocês fizeram, visitas domiciliares, falava da organização desses momentos com os pais. Enquanto isso, eu ficava pensando, será que são esses nós que a Carmen que a Ângela está se referindo? Porque o que acontece, pelo menos o que eu tenho observado nas pesquisas, muito mais na minha relação como pesquisador em escolas públicas e, em geral, escolas estaduais, é que a falta de tempo desses professores, não é? A falta de tempo desses diretores, o acúmulo de tarefas, os prazos, é que muitas vezes leva aqui a escola, procura soluções rápidas e prontas para resolver algo que, embora fosse anteriormente uma demanda desses professores, todos nós aqui lembramos, né, pela nossa faixa etária, que a autonomia das escolas foi a grande bandeira do movimento dos professores nos anos 80. Né? E a materialidade dessa autonomia era justamente a possibilidade de cada escola elaborar o seu próprio projeto político, por entender que a escola é espaço de política, de diferentes interesses, né, pedagógico. Acontece que quando isso vira lei, essas escolas estão organizadas de tal maneira, esses professores estão com uma intensificação do trabalho tão grande, que não sobra tempo, isso pesa nas costas deles, muitas vezes como fardo. Né? Então, eu acho que nem toda escola acaba tendo condições ou de elaborar, de fato, o seu projeto, ou de se comprometer, né, com uma autonomia, de estar, de fato, querendo ali pensar algo que seja dela, intrinsecamente dela, ou acaba não tendo mesmo condições, porque muitas vezes isso representa um plus, né? Um trabalho a mais. Eu acho que é um pouco pensar isso, assim, não é uma questão de opção. Não é que escolheu comprar o projeto em vez de fazê-lo. Eu conheço um caso muito curioso, uma orientanda minha de mestrado foi fazer uma pesquisa sobre gestão democrática numa escola e começou a investigar, então, o momento do projeto pedagógico. E descobriu que o projeto tinha sido comprado. E sabe como que ele foi pago? Isso que é mais interessante. Por uma cotização dos professores. Cada um deu um pouquinho, então fizeram uma vaquinha, né, e pagaram o projeto. E quando ela entrevistava os professores, perguntando, mas você topou pagar do seu próprio bolso o projeto político-pedagógico? Alguns diziam, o que é isso? É melhor pagar, quer dizer, me custa menos pagar por esse projeto do que ficar aqui depois do meu expediente para discutir um projeto. Então, eu acho que sem discutir as questões concretas da organização do trabalho na escola, e isso passa fundamentalmente pelo diagnóstico interno e externo, né? O que acontece dentro dessa escola, o que acontece no entorno dela, fica muito difícil a gente definir qual que é a política do projeto pedagógico da escola. Você colocou uma questão de, muitas vezes, o tempo. Né? Nós realmente, o tempo está mal administrado, não sei, ou, na verdade, por uma questão de sobrevivência. Nós trabalhamos em vários lugares e eu até escuto no interior da escola algumas pessoas querendo fazer, têm toda boa vontade. A nossa escola está precisando muito de recursos humanos. Nós estamos recebendo benefícios na escola e muitas vezes não conseguimos ter esses benefícios porque a exigência é: para você ter uma biblioteca comunitária, precisa ter um pedagogo para coordenar. E quando a gente vai avaliar, o quadro de pedagogo na escola é mínimo. Então, nós ficamos tirando de um canto e colocando em outro, para realmente não perder esses benefícios que estão chegando. Acho que tem um aspecto importantíssimo aí, que é a figura do diretor da escola,
do coordenador pedagógico da escola. No início do programa, eu dizia que o projeto pedagógico dá a identidade da escola. E por isso cada um é diferente do outro, tem que ser diferente do outro. E quem comanda isso, voltando à imagem da sinfonia, quem é o maestro dessa construção é o diretor. Um diretor que assuma essa coordenação, que assuma essa construção coletiva, ele consegue ir abrindo os espaços para a participação da comunidade, dos professores, dos pais, dos alunos, da Secretaria de Educação, porque às vezes as carências que a professora Ângela levantava, que as escolas todas têm, às vezes a Secretaria de Educação não fica nem sabendo. Então, a participação das secretarias municipais e estaduais de educação é fundamental. Agora, eu acho que a figura do diretor, a figura do gestor da escola, como o maestro dessa construção, é fundamental. É imprescindível que a escola tenha uma pessoa que faça toda essa articulação, junto com a comunidade, cada um tocando o seu instrumento, cada um afinando o seu instrumento, mas tendo o projeto pedagógico com partitura coordenado pelo diretor, ou também junto o coordenador pedagógico. Acho que é um papel de protagonista e isso faz a diferença. O gestor que encontra o espaço de autonomia da escola, que acha assim, bom, minha escola do sistema não tem autonomia nenhuma. Tem sim, e esse gestor que descobre esse espaço de autonomia, ele encontra os mecanismos e aí não há uma receita, cada escola tem a sua estrutura, a sua lógica, o seu andamento, não é? E o diretor é que tem a sensibilidade de buscar esses espaços de participação e de construção coletiva do projeto pedagógico. E também eu gostaria de saber a respeito do papel do conselho escolar, que dentro desse trabalho conjunto, como ele se coloca? O conselho, antes de responder sua pergunta, eu gostaria de debater um pouco aqui com a professora a questão da autonomia, quando ela falou da secretaria, dos órgãos que nós somos juridiciados. Porque em algum momento eu percebi no vídeo que essa questão de autonomia, que existe quando se fala e a escola tem autonomia, significa que a secretaria, que os órgãos maiores, eles ficam de um lado e a escola do outro, né? E eu não entendo dessa forma. Eu gostaria apenas de discutir aqui com vocês, antes de responder a pergunta, porque eu acho que a autonomia não significa isso. Nós vamos, sim, sempre estar precisando da participação, com certeza, dos órgãos de Secretaria do Estado, né, do MEC, para que a gente possa ter o apoio, o suporte maior. Lógico que com o projeto político-pedagógico, nós vamos direcionar essas ações, não vão ter a hierarquia que tinha antes. Nós vamos construir o projeto político-pedagógico de acordo com a nossa realidade. A noção de sistema, né, Ângela? De sistema. A ideia de que, exato, porque me pareceu também no vídeo, que o poder público é colocado como uma coisa separada da escola. Como se a escola não fosse uma escola pública e estatal. Quer dizer, a escola é poder público, a escola é uma agência do Estado. Quer dizer, quando a gente pensa ou fala em parceria com a Secretaria Municipal, nós estamos falando de uma parceria dentro do poder público. Não é diferente falar de uma parceria com uma escola, com uma empresa privada, parceria com uma escola particular. Agora, quando nós estamos tratando do Estado, entendendo a escola como uma escola estatal, pública, porém estatal, é obrigação desse Estado o financiamento dela, não é? Obrigação desse Estado zelar por ela, e até mesmo os fins a que essa escola se destina não são resolvidos ali no interior da escola. O tempo todo, quando a gente está discutindo autonomia, a gente pensa que a autonomia é dentro de uma noção de sistema. Agora, eu também queria discutir um pouco essa questão colocada pela Carmen, porque eu reconheço esse protagonismo do diretor. É impressionante como que sempre que a gente vê, como no vídeo hoje, ou aqui na presença da Ângela, uma experiência exitosa em gestão escolar, tem sempre uma figura de um diretor ali, que é uma pessoa forte, que abraçou a escola, que tomou aquela coisa como uma bandeira, que dá a sua vida, dá o seu sangue pela escola.
mas eu queria apostar mais no trabalho coletivo, numa orquestra sem maestro. Eu acho que a gente precisa começar a pensar políticas públicas para a escola brasileira que não esteja tão centrada nesse diretor. E não é porque eu acho que esse diretor tem muito poder, não. Eu acho que é porque ele tem muito pouco poder. Eu acho que acaba caindo sobre as costas desse diretor, que é um professor, né, o que a gente espera que seja, que conheça sobretudo a sala de aula, a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da escola. Eu acho que... E com a mudança do gestor também o projeto precisa continuar. Então, se estiver na presença, na figura dele... Acaba tendo essa vulnerabilidade. Mas é por isso a importância do projeto, da construção coletiva. Não é? Quando se fala na figura do diretor, não se está de forma alguma eliminando a importância dos outros. Porque senão, realmente, quando o diretor sai, o projeto acaba. Porque acaba sendo o projeto do diretor. Não. A ideia é que todos tenham o seu espaço, todos tenham a sua construção, a sua colaboração. A professora Ilma fala na sinfonia, né? Eu costumo trabalhar a imagem levantada pelo Humberto Eco da obra aberta. O que é uma obra aberta? É uma obra em que cada um que vê, que participa e coloca um pouco de si. E uma obra aberta em movimento. Ou seja, a cada novo olhar, eu tenho novas experiências, novas contribuições, e por isso o projeto pedagógico ele está sempre em movimento. Agora, se ele for de uma pessoa só, seja de um diretor, seja de uma empresa de consultoria, ou seja de um professor, ele realmente, na hora que um desses sai, ele acaba. Então, a questão da construção coletiva é fundamental. A minha preocupação, Carmen, eu realizei uma pesquisa há 2 anos atrás com os diretores da rede municipal de Belo Horizonte. E eu estava discutindo essa pesquisa, a natureza do trabalho do diretor, porque a gente tem muitos estudos sobre as relações de poder envolvendo o diretor, sempre o diretor como essa figura central do poder na escola. Eu estava discutindo o diretor como trabalhador. O que é a natureza do trabalho dele, o que mais pesa? E eu acabei concluindo nessa pesquisa que o que mais pesa sobre as costas do diretor, esse diretor é eleito democraticamente na escola, é o tal do trabalho coletivo. Porque hoje a legislação, os artigos 12, 13 e 14 da LDB, vão garantir essa participação, né, do trabalho coletivo de todos na construção do projeto pedagógico na escola. Acontece que esse diretor eleito democraticamente, ele fez algumas promessas ali na sua comunidade, não é? Alguns compromissos, mais do que promessas, alguns compromissos. Mas ele tem, acima dele, aí, os órgãos do sistema que vão fazer cobranças dele de prazos, de tarefas, de atividades que ele tem um tempo para entregar, enfim. Acaba ficando centrada na figura desse diretor esse meio de campo, quer dizer, ele tem que responder àquela comunidade que exige permanentemente dele ali no cotidiano da escola, ao mesmo tempo ele tem que responder às exigências da organização ou exigências burocráticas do sistema. O que a gente observou ao final da pesquisa foi o adoecimento desse diretor, né? Como que esse diretor ele está estressado, oprimido com essas cobranças, e justamente porque ele tem que responder por uma coisa que coletivamente seria produzida e que deve ser produzida, mas que as condições objetivas nem sempre estão asseguradas. Né? Por exemplo, a questão do tempo, que a gente falava agora há pouco. Como para trabalho coletivo na escola, se os professores entram correndo na escola e saem correndo porque vão trabalhar em outro lugar, ou porque não tem um tempo de trabalho remunerado para ele estar dentro da escola, participando da gestão da escola, contribuindo nos projetos. Né? Acho que nós estamos falando a mesma coisa, eu só estou chamando a atenção assim, para que a gente não reforce que é este protagonista que vai dar conta da gestão democrática. Não, a gestão democrática ela tem que ser coletiva, senão... Professora Ângela Maria, as considerações finais. Minhas considerações é de incentivo para que todas as escolas, ao pensar em elaborar o projeto político, elabore com todos que estão envolvidos na escola, no coletivo, para que realmente essa permanência do projeto político-pedagógico seja garantida. Então, se o projeto é elaborado com todos, com certeza não vai ter nenhum problema, o projeto político vai realmente ser desenvolvido com muita competência, com muita habilidade. Obrigada, professora Ângela Maria. Obrigada, professora Dalila. Obrigada, professora Carmen.
Na próxima semana, voltamos discutindo gestão democrática. Quem participa da gestão democrática? O papel dos colegiados. Até lá.